Olá, sejam bem-vindos. A Páscoa já passou, mas só agora que me deu vontade de fazer novamente trufas. E hoje eu vou fazer trufas muito gostosas, que são trufas de chocolate 70% cacau, aromatizadas com Contro. Vamos lá aos ingredientes. Aqui eu tenho 250 gramas de chocolate 70%. Nesse caso é um chocolate belga, que é já comprado em gotas, da marca Calibot. Vocês encontram em lojas de material para fazer coisas com chocolate. Aqui eu tenho 28 gramas de glucose. Não é caro aquela mistura com glucose que é bem doce. Essa aqui não. É uma glucose que não é doce. Tenho também 225 gramas de creme de leite fresco. Além disso, se você quiser mais fraquinho, você põe 30 ml. Eu quero um pouquinho mais forte, vou colocar 40 ml de Contro. E além disso, tenho 30 gramas de manteiga com sal, porque o sal dá um toquezinho na mistura, né? O sal é um ingrediente mágico em algumas preparações. Vou começar agora, vou levar isso aqui ao fogo até começar o ponto de fervura. Começou o ponto de fervura, vou despejar aqui no chocolate. Acabei de despejar a mistura de creme de leite com a glucose e agora tem que aguardar 2 minutos para incorporar totalmente o chocolate no creme. Agora começa devagar até incorporar e dar uma boa batidinha e deixar bem misturadinho. Prontinho, olha que bonito que tá a cremosidade dessa ganache, né, que é o nome do recheio da trufa, que é essa mistura de chocolate com creme e manteiga. Agora, ela está a temperatura de mais ou menos 42 graus, vai ficar mais 10 minutos descansando para eu poder adicionar a manteiga e o Contro. Já se passaram os 10 minutos, agora eu vou incorporar toda a manteiga até ela estar derretidinha e você não enxergar mais nenhum pedaço dela. E por fim vou acrescentar o Contro. Como é cheiroso! Começa devagar e depois vai começando a misturar mais rápido. Agora é cobrir com um filme ou um plástico e deixar descansar entre 2 horas e 3 horas, já vai estar firme o suficiente para modelar. Bem, desculpe esse salto aqui na receita, mas eu tive um probleminha na filmagem desse passo que foi modelar as trufas. Para isso, eu utilizei um saco de confeiteiro. Eu falei que deixaria era 2 horas para endurecer, mas infelizmente, como a temperatura hoje estava muito quente, eu tive que levar à geladeira por 20 minutos. No meio desse período, com 10 minutos, eu retirei, dei uma boa misturada, porque vai endurecendo só por cima. Se você não misturar no meio do processo, fica duro por igual. Mas o resultado estão aqui, estão lindinhas, né? Eu voltei com elas para a geladeira e agora eu vou pegar umas luvas e vou dar uma girada nela, né? Dar uma amassada com as 2 mãos para que fique mais próximo de uma bolinha. Não vai ficar uma bolinha exata, mas pelo menos para não ficar essas pontinhas que estão aqui, que são até bonitinhas, mas a trufa é mais redondinha, né? Todos sabem disso. Bem, já dei uma leve amassadinha nos pedaços de ganache, né, para ficar mais arredondado. Não fica perfeito não, mas fica sem aquelas pontinhas, né? Porque como eu usei o saco de confeitar, ela sempre fica meio pontudinha. Aqui agora eu tenho 280 gramas de chocolate. 1/4 disso, que são 70 gramas, eu vou bater aqui no processador para ficar em pequenos pedaços. A outra parte eu vou derreter no micro-ondas. Se você tiver em termômetro, é interessante usar nesse momento, mas as dicas que eu vou dar, vocês podem fazer sem o termômetro mesmo. Porque o que pede a receita é que o chocolate deve derreter a 47 graus. O chocolate, quanto mais alta a proporção de cacau, aumenta um pouquinho. Então fica entre 47 e 50 graus. Não pode ser muito mais que isso, senão você vai queimar o chocolate. A dica é, quando derreteu e misturou tudo, ficou levemente líquido, está no ponto certo.
Eu acredito que essa quantidade aqui eu devo conseguir derreter em torno de 2 minutos e meio a 3 minutos no micro-ondas, sempre colocando de 30 em 30 segundos e mexendo. Pode ser na potência alta mesmo. Prontinho, com 2 minutos já está no ponto certinho. Agora, eu não vou adicionar o chocolate que vou picar agora diretamente não. Eu tenho que esperar em torno de uns 15 minutos para baixar a temperatura para algo em torno de 35 graus. Acredito que 15 minutos é o suficiente. Bem, já passaram os 15 minutos e já está na temperatura onde eu posso semear, né, esses pequenos pedacinhos de chocolate aqui. Agora é misturar. Bem, isso aqui, gente, vai servir para temperar o chocolate. É um processo que pode ser causar muita sujeira, né, que normalmente as pessoas, os chocolateiros, fazem em cima de uma pedra de mármore. Aqui eu estou fazendo isso sem muito problema. Basicamente, como os pedacinhos de chocolate estão em temperatura ambiente, ele vai dar o choque térmico necessário no chocolate para que quando ele endurecer novamente, para que quando ele endureça de forma homogênea. Caso isso não seja feito, ele fica muito feio e não solidifica por igual. Já deu uma boa mexida, mas vocês podem notar que ainda tem pequenos pedaços. Esses pequenos pedacinhos vão ser quebrados com a utilização do mixer. É só ir dando batidas em cada parte até ficar bem homogêneo. Prontinho, já derreteu todos os gruminhos. Agora é o toque final. Leva ao micro-ondas por 10 segundos só para dar um último choque térmico. E então vou passar a etapa final, quase final da preparação das trufas, que é glaciar elas com a cobertura de chocolate. Agora essa parte é relativamente simples. Eu pego a trufa, ponho no chocolate, mergulho e pesco ela com um garfinho com esse acessório aqui que é próprio para isso. Esse é interessante que ele é redondinho, então permite que o chocolate não fique numa quantidade muito grande em torno. Basicamente vou repetir esse processo com todas essas bolinhas de ganache aqui, transformando elas em trufas. Enfim, depois desse trabalhinho, estão aqui elas lindas e brilhantes. Eu particularmente prefiro elas assim, mas se vocês quiserem, podem, depois que endurecer, peneirar um pouco de chocolate em pó, que aí vai ficar com aquela texturazinha de trufa. Mas é a escolha de cada um. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que é muito gostosa. O controle dá uma personalidade a essa trufa que é muito bom. Até a próxima!